E aí galerinha, seja bem-vinda ao canal Paradigmata. Hoje nós vamos estar conversando um pouco acerca do pensamento do Platão. O Platão ele é um filósofo lá da Grécia Antiga e ele teve o seu mestre, o Sócrates, não foi? Exatamente, o Sócrates, gente, é uma figura central da obra do Platão. E sua obra, a obra platônica, é uma obra escrita principalmente em forma de diálogos. Olha que interessante, ele vai estar escrevendo diálogos. Como assim, tio? Por que isso é tão interessante? Você deve lembrar, meu jovem padawan, que a principal forma de escrita da Grécia é a poesia. E aí a gente vai ter ainda alguns escrevendo em prosa, mas principalmente a poesia. E o Platão vem para romper com isso e escrever em diálogos. E o seu protagonista, na maioria desses diálogos, é a figura do seu mestre ou do seu professor, é a figura do Sócrates. O Sócrates que é uma figura quase que mitológica dentro da filosofia. Não há certezas de que esse Sócrates existiu, mas ele é presente na obra de vários pensadores, principalmente na obra do Platão. E aí quando a gente olha esses diálogos, a gente percebe um fator fundamental no porquê também da escolha dessa escrita. Nós estamos falando de um período, gente, onde o pensamento sofista, onde a escrita dos sofistas e a fala dele, a busca deles por uma retórica e por uma oratória muito bem elaborada, é o que mais predomina no pensamento grego. E aí o Platão e o Sócrates, eles vêm para contradizer isso. E nada melhor para contradizer esse discurso bonito, bem elaborado, do que levando ele para discussão, fazendo com que ele saia do seu local de diálogo preparado para um diálogo no qual eu vou ter que pensar e dar respostas e mensurar e abstrair e construir ali novas formulações e de certo modo me desalojar. E é dentro desses diálogos que eles vão começar a elaborar as teorias deles e o Platão vai aí estar utilizando desse recurso literário para estar construindo as bases da sua filosofia. Ele vai trazer aí o Sócrates e narrar toda essa epopeia do Sócrates, a sua história de pensamento, o seu vínculo com a verdade, com a justiça, a sua questão da felicidade, o desenvolvimento dessa maiêutica e toda a filosofia socrática, nós vamos ter aí principalmente na obra do Platão. Mas o Platão ele vai ser um dos principais filósofos do Enem para a gente por um outro aspecto. Não só pela sua escrita, mas principalmente pela sua teoria do conhecimento. E aí ele vai começar a criar uma teoria do conhecimento de um mundo inteligível a partir da razão. O mundo ele pode ser compreendido a partir do pensamento racional. E essa compreensão dele vai partir do que nós chamamos de teoria das ideias. Ele vai começar a pensar que existe um mundo ideal. Mas como assim, tio? Platão, gente, de forma indireta, ele vai acabar laicizando o pensamento religioso da Grécia. Ele vai pegar todo aquele povo que acreditava em Deus e tudo isso e trazer uma forma racional ou um pouco mais afastada desse pensamento mitológico, mas para explicar coisas parecidas. Então o que ele vai estar falando inicialmente? Presta atenção. Nossa alma, ela existe antes do nosso corpo. A nossa alma, ela existe no mundo ideal, no mundo quase que divino. Lá ela tem contato com todos os conceitos, com todas as perfeições, porque a nossa alma ela também parte de uma matriz perfeita. Ao vir a um corpo, ao encontrar essa forma material, o nosso corpo vai estar alterando, deturpando, influenciando na forma como a gente percebe a realidade. E aí esse mundo do sensível, esse mundo proporcionado pelos nossos sentidos e pelo nosso corpo, ele nos permite falsas visões do que é verdadeiro. Mas para a gente compreender isso, eu preciso saber que existe a verdade e que existe um verdadeiro. Então o que o Platão vai dizer para a gente? Que quando eu volto, quando essa minha alma ela volta desse mundo perfeito e se materializa, embutida de um corpo físico, o verbo se faz carne e a gente então se torna real. Nessa transformação, a gente traz noções, ideias daquele nosso passado. Como assim, tio? Imagina o seguinte, jovem. Imagina um cavalo. Pensou no cavalo? Pois é, o teu cavalo tinha 3 pernas. O teu cavalo tinha 3 rabos. O teu cavalo tinha asas. Creio eu que não. Por quê? Porque quando tu parou para pensar num cavalo, tu buscou na tua cabeça uma ideia de cavalo perfeita. E esse modelo desse cavalo perfeito é o que vai servir de comparação para a gente compreender que cavalos
com asas não existem, que cavalos com 3 pernas tá doente, tá machucado ou teve algum problema, e que essas transformações nessa figura, elas são proporcionadas, elas são encontradas nesse mundo material que a gente tá e que estão estranhas ao ideal de cavalo que a gente tinha na nossa mente, que a gente tinha naquele passado. Então é uma teoria também que vai buscar as reminiscências, que através da anamnese, dessa nossa volta para o que a gente encontrou nesse mundo ideal, nos permite criar parâmetros de comparação e até mesmo de leitura e análise do mundo. Olha que interessante. Então o Platão ele vai começar a desenvolver essa sua teoria das ideias. Existe um mundo perfeito, o mundo das ideias, e existe um mundo do sensível, o mundo do corpo. No mundo das ideias eu tenho a alma, no mundo dos sensíveis eu tenho o corpo. A alma, o verdadeiro, a ideia está acima dessa questão corporal, dessa questão humana. Porque na realidade, nesse mundo real, essas nossas verdades elas vão encontrando formas imperfeitas de virem a ser. Tá dando para entender? Pois é. Aí vamos lá. Para vocês compreenderem um pouco mais de como é que o Platão ele vai fazer essa transição ou essa relação com essa mitologia grega e trazer tudo isso para um campo mais filosófico e racional, o Platão em seus diálogos ele vai começar a pensar a questão da androginia. Então imagina que os deuses criaram seres perfeitos. E o pensamento grego ele é muito rico mitologicamente. E esse homem perfeito, ele é um homem que possui os 2 sexos, ele é completo. Ele seria o homem e a mulher num só corpo. Mas aí um belo dia, os deuses o destroem, partem ao meio. Ao partir ao meio, separar essas 2 partes, separar as 2 metades da laranja, esses 2 seres eles ficam incompletos. E nós seres humanos teríamos um vazio, teríamos uma angústia, que nos faria buscar no outro essa completude. Então é uma filosofia que surge na polis e que vai perceber no outro o seu sentido, a sua realidade, a sua busca. E é nessa busca, é nessa relação com o outro que vai se dar também toda a política e todo o pensamento grego, gente. Dentro dessa perspectiva aí do Platão, a gente tem a sua famosa alegoria da caverna. Ele vai imaginar o quê, tio? Que nós estaríamos presos em cavernas, olhando para uma parede onde é refletido sombras. E essas sombras não são passadas como sendo a verdade, como sendo aquilo que realmente existe. E a gente acredita, afinal, é tudo que a gente vê. Aos poucos, um desses nossos amigos ali presos consegue se soltar, sai, vai lá fora da caverna, tem seus olhos ofuscados pelo sol, começa a perceber lá fora que existe um mundo repleto de coisas maravilhosas que dentro da caverna a gente não estava vendo. Ele volta, conta pra gente tudo isso, mostra que a gente é capaz de ver muito mais. E o que a gente faz com ele? A gente o mata e o destrói. Por quê, tio? Porque nós temos uma dificuldade em aceitar isso. E aí ele vai fazer essa alegoria também comparando ao papel do filósofo. O filósofo seria esse que viria trazer à luz a razão, essa possibilidade de ver para além das coisas. Quando Platão ele pensa essa ideia dele de um mundo ideal, gente, ele está pensando também a partir de ciência, de uma base ali que ele gosta bastante, que é a matemática, em especial a geometria. Então olha que interessante, a matemática é um pensamento abstrato. Tu já parou para pensar isso? Não existe o número 1, não existe o número 2, o número 3 na natureza, não existe o sinal de mais ou o sinal de menos, mas nós pegamos essa abstração, trazemos ela para ler o mundo, e essa linguagem matemática vai servindo para a gente analisar isso. E é por isso que, por exemplo, os neoplatônicos lá na frente, já no início, na transição para a Idade Média, vão brincar e dizer que na entrada da Academia do Platão tem um escrito dizendo que é proibido entrar aqueles que não são geômetras. Então é necessário você gostar da matemática e ter esse contato com essa abstração para poder compreender que existe um mundo de ideias, que existem conceitos para além da realidade, e esses conceitos nos permitem, nos servem de base para ler e compreender o mundo que aqui estamos. Ele vai pensar também, gente, uma teoria política. Ele vai criar a ideia dele de república, e no seu livro República ele vai trabalhar ali com a possibilidade de um mundo governado por justos. Lembre-se que a ética platônica é uma ética baseada principalmente em virtudes, assim como é a ética grega. É uma ética baseada e fundamentada num comportamento virtuoso, num ser bom e correto. E esse ser bom e correto nos levaria também às bases da felicidade. Então, gente, é basicamente esses os pontos do pensamento do Platão.
Platão ele vai estar depois revisando algumas coisas dentro do seu pensamento, principalmente para aprimorar ainda mais a sua teoria das ideias, e por fim vai estar aí deixando um legado à tradição do pensamento ocidental. Platão que vai estar influenciando vários filósofos até os dias de hoje. Então nós temos ele influenciando Descartes, nós temos ele influenciando todos os racionalistas que acreditam nesse mundo perfeito da razão. Nós vamos ter ele influenciando aí o Marx, o Nietzsche, o Sartre e vários outros pensadores. Então se liga nesse cara, entende um pouco dessa teoria aí que sempre cai na prova do Enem. A teoriazinha das ideias do Platão é a teoria que ele utiliza para compreender a realidade, na qual o mundo da razão, o mundo das ideias estaria acima do mundo dos sensíveis. O nosso mundo dos sensíveis nos leva a ter versões deturpadas. Para tu poder compreender isso até de uma forma mais divertidazinha, imagina isso como sendo a Matrix, imagina também a caverna como sendo a Matrix. Tu tá ali dentro daquela caverna, tu tá olhando para as paredes, esse mundo que nós vivemos é um mundo de fantasia. Já pensou se tudo isso que a gente tá vivendo não passasse de um sonho? Pois é mais ou menos isso que o Descartes vai falar lá na frente. É isso também que o nosso querido Platão está falando. E aí o personagem que ele mais vai utilizar para os seus diálogos, o Sócrates, criador da maiêutica e criador dessa dicotomia entre um pensamento racional e um pensamento caótico. É aí que Nietzsche lá na frente também vai fazer sua crítica ao pensamento apolíneo e o pensamento dionisíaco. Beleza? Valeu! Se você gostou, curte, se inscreve no canal, não deixa de conferir os outros vídeos que estão aí bem legais também para ajudar você nessa preparação rumo ao Enem. Valeu, galerinha! Tamo junto e até mais!